Olá, seja bem-vindo ao Portal Aurora. O meu nome é Bárbara e hoje eu tô vindo aqui para trazer para você a leitura da fase crescente dessa lua que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho. Então, essa leitura é uma leitura para os signos e se você quiser se conectar de forma mais precisa com as informações, as orientações que vão vir para os signos, eu sugiro que você olhe, além do seu signo solar, também o seu signo ascendente e o seu signo lunar, para conseguir aí fazer uma melhor integração das informações que essa lua crescente está trazendo para você, porque essa daqui é uma leitura geral. E se você se conectar com a minha leitura, quiser fazer uma leitura particular, individual, para trazer as suas questões, eu vou deixar aqui no link. Vou deixar aqui na descrição um link para você se conectar comigo, para a gente estar agendando a sua sessão. E também vou deixar aqui na descrição algumas informações de contato, meu Instagram, caso você sinta aí de me seguir. E se você curtir esse conteúdo, eu vou te pedir para você deixar o seu like para fortalecer as visualizações desse canal. Também se inscreve e e ativa as notificações para você receber as próximas leituras das próximas fases lunar. E também compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você sentir que vai se conectar com essa informação e vai se conectar com essa proposta de a gente olhar para as energias que vão orientar o signo, que vão orientar os signos de vocês, junto com isso que é a proposta do tempo lunar, da gente viver cada momento de acordo com cada fase e como esse satélite lunar vem trazendo possibilidades de pensamentos, de comportamento, de compreensões e entendimentos da nossa existência aqui na Terra, de acordo com essa rotação que esse satélite, que é a Lua, vem trazendo aí para nós. Então, vamos lá? Olá, então vamos iniciar aqui com os signos de água, começando pelo signo de Câncer. Então sejam bem-vindos, cancerianos. Olá, carta, seja bem-vinda. Por gentileza, carta. Qual é o arcano maior que está regendo o signo de Câncer para essa lua crescente que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? Um enforcado, o arcano maior do enforcado. Olá, cartas, por gentileza, qual a orientação para o signo de Câncer nessa lua crescente? Qual a orientação para o signo de Câncer nessa lua crescente, que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? O Criador, é o Rei do Fogo, culpa e renascimento. Vamos lá, cancerianos. O enforcado tá trazendo para vocês uma energia de novas possibilidades de se enxergar a mesma situação. Então, quando o arcano do enforcado vem, ele vem trazendo uma transformação. E uma transformação das minhas ações, mas também uma transformação dos meus pontos de vista internos. Então, é um momento de olhar para as mesmas situações, mas enxergar uma nova possibilidade, enxergar um novo ponto de vista sobre aquilo que eu já estou acostumado a ver. Eu já vejo essa situação, ela não é uma novidade para mim, mas nesse momento dessa lua crescente, agora eu posso olhar para essa situação e enxergar um novo ponto de vista em relação a ela, para me trazer um crescimento. Então, quando o enforcado vem, ele vem trazendo a consciência dele para a terra e os pés dele vêm subindo para os céus. Então, eu preciso trazer a minha força de materialização
conectado com o céu, conectado com o meu propósito espiritual, do porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu nasci, porquê que eu tô encarnado aqui. Existe um propósito espiritual, porque existe uma finalidade para isso que eu tô tentando trazer nessa vida. Então eu conecto a minha força de materialização com isso que vem desse plano espiritual e levo a minha consciência para aquilo que eu estou tentando materializar aqui na Terra, para eu sair desse lugar de fazer por fazer. Então eu sigo isso porque todo mundo segue. Então eu começo a trazer a consciência, não o pensamento, a consciência, que é isso que vem da minha alma, que vem do meu espírito, para as coisas que eu quero materializar aqui. Então, eu estou materializando bons relacionamentos, é baseado nesses conceitos. Eu estou materializando dinheiro, é baseado nesses conceitos. Profissão, é baseado nesses conceitos. O conceito daquilo que me traz um crescimento espiritual e não só ficar fazendo por fazer, porque tem que fazer, porque tem que ganhar dinheiro, porque, enfim, e aí vai tomando um processo inconsciente sobre as coisas. Quando vai ver, tá trabalhando numa empresa que abusa da terra, que abusa das pessoas, tá ganhando dinheiro em cima da corrupção, em cima do sofrimento de alguém, o sofrimento da terra, tá trazendo para dentro de casa produtos que sejam produtos tóxicos, produtos que ao invés de estar ajudando, contribuindo na saúde da minha família, tá matando todo mundo, intoxicando e suicidando e tá trazendo uma força de suicídio muito forte. Enfim, é expandir mesmo a consciência daquilo que está se manifestando na Terra, daquilo que eu manifesto na Terra, mas com a consciência espiritual, para eu mudar esses pontos de vista, mudar esses padrões para eu conseguir evoluir dentro da minha jornada. E aí aqui tem a energia do Criador falando para você, desperta essa energia de Criador, porque às vezes você quer tomar ações e aí você tira a sua própria energia falando, mas eu já tentei, eu não consigo, eu sou vítima, eu tenho dificuldade, eu tento, mas eu não consigo. Enfim, de alguma forma existem forças aí de autossabotagem, forças de desordem que te desconectam da sua fonte de criação. E aí, quando te desconecta da sua fonte de criação, você não consegue materializar, manifestar aquilo que você está colocando como um propósito para você. Por quê? Porque está se auto-sabotando. Então, o Criador, ele vem para te ajudar a voltar para o seu centro de poder. Você é Criador. Então, se você dá um comando, esse comando, ele acontece. Porque você cria esse comando, você tem essa força para criar esse comando, então retoma essa força. Então eu dei exemplo aqui, né? Tô percebendo aqui, exemplo, comecei a perceber aqui junto com esse enforcado que essa empresa que eu trabalho é uma empresa abusiva e que explora tanto dos colaboradores, quanto dos recursos naturais, quanto de outras pessoas, quanto das minorias. Comecei a olhar para isso e eu tô vendo que isso daqui não é legal. Então eu preciso tomar uma ação quanto isso. Mas eu preciso do salário. Mas eu preciso trabalhar aqui porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho a minha família, porque eu tenho coisas. Então eu vou ter que aceitar isso daqui. Não, porque aí lembra, eu sou criador. Então peraí, se eu tomei essa consciência, se eu tô percebendo isso, que eu preciso mudar, que eu preciso transformar, então eu vou usar essa força aqui para eu criar um novo emprego para mim. Então, o que eu tô buscando? Eu tô buscando um lugar que seja um lugar que proporcione a saúde, que proporcione, que seja em prol da vida. Então, eu vou entender como que eu vou criar essa nova possibilidade de trabalho, para que eu transforme essa situação aqui que eu percebi que não é bem por aí. É um exemplo, né, que eu tô dando, mas aí você vai entender como que isso vai se manifestar aí dentro dos seus propósitos individuais. Mas é para você justamente entender que você tem sim a possibilidade de criar, porque você é criador. Só que para você criar, você tem que colocar uma força de ação. Por isso que a carta vem no naipe do fogo, porque é carta de ação. Você tem que dar um movimento, não esperar que a vida venha e te traga um movimento. Ela vai te trazer a partir do momento que você dá o passo. Sabe aquela história? O universo, você dá o passo e o universo te dá o chão. É isso. Você dá o passo, você dá ação.
Aí o universo te dá o chão, e não é o contrário. Fica aqui esperando, aí eu te dou o chão, e quando tiver tudo bonitinho, aí você pode pisar. Não é assim, você dá ação, porque é a lei de ação e reação. Eu dou o passo, o universo reage colocando o chão para mim. Eu dou o passo da criação e aí aquilo que eu tô tentando criar chega para mim. Entende? E aí aqui tem a carta da culpa, que aí é isso, né? Tomar atenção com esse plano mental, porque nesse plano mental culpas estão acontecendo aqui, né? Então são fantasmas que vão gerando essas culpas, essas sombras, essa autossabotagem. E aí é olhar para essas culpas e perceber que elas são mentira, elas são ilusões. Por mais que alguma culpa te doa, né, a ponto de você se perceber dessa forma aqui, né, numa neurose muito louca, isso é sombra. Isso é sombra, isso não é real. E aí ultrapassa essa sombra, porque depois dessa sombra existe aqui, ó, consciência, existe um jardim florido que revela exatamente isso. Isso daqui é uma nuvem, isso daqui não é a verdade. Essa culpa não é verdade. O que aconteceu, aconteceu do jeito que tinha que ser, porque as coisas são perfeitas do jeito que elas são. Então não gere culpa, tanto em você quanto nos outros. Ah, eu tô nessa situação porque infelizmente eu tive um filho com 19 anos e por eu ter tido um filho com 19 anos, eu tô na situação financeira que eu tô hoje. Isso não é verdade. É um exemplo que eu tô dando, né? Mas isso não é verdade. O seu filho não determina a sua trajetória de vida. Você ter tido um filho novo não está determinando toda a sua vida. E se você está deixando isso determinar toda a sua vida, é porque você está preso num emaranhado mental de ficar gerando uma culpa que não é verdade, que não existe, que não é real. Então é saber transcender. E aí tem aqui a carta do renascimento, que traz esse lugar, né? Sai desse lugar de sombra, esse lugar de vitimismo, esse lugar de conforto, de zona de conforto. É melhor, é mais fácil eu botar a culpa no filho que eu tive quando eu era muito novo para determinar o ponto da minha vida do que eu fazer diferente. Então, sair desse lugar aqui para transcender para o estado do leão, que é tomar coragem, que é essa força de criação, tomar coragem para sair, para criar, para movimentar um novo ponto de vista, uma nova transformação para sua jornada de vida e chegar nessa qualidade aqui de consciência, que se manifesta como essa imagem dessa criança, que revela o que? A inocência da consciência, porque a consciência é inocente. A consciência, ela sonha alto, sabe? A consciência vai alto. Não, eu vou abrir uma empresa e vou ficar milionário aqui vendendo milho. E aí, quando você olha para isso num estado que não é o estado da consciência, que não é inocente, você já bota um monte de problema no meio e fala, meu, isso não vai acontecer. Que aí fica ali no ego, né? Ah, um monte de gente já tentou isso e não conseguiu. Momento de olhar para as coisas de uma forma diferente e falar, não, peraí, existe sim a possibilidade disso acontecer. Então eu vou tomar essa força aqui de criação desse leão, vou dar ação e eu vou ficar milionária vendendo milho, porque é possível ficar milionária vendendo milho. Exemplos, né? Eu trouxe um monte de exemplo aqui, muito louco, mas é para tentar trazer assim elementos para você se conectar com o seu processo de vida. O que está acontecendo com você agora e como isso te conecta com o seu processo de vida. Tá certo, cancerianos? Então, se vocês precisarem de qualquer ajuda aí para entender essas questões que estão se apresentando para você, se conectem comigo. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o meu contato. A gente pode fazer uma leitura particular para abrir esse campo e entender com mais assertividade de acordo com o seu processo individual, porque aqui é uma leitura geral. Mas por hora é isso. Espero que você tenha se conectado com essa leitura. E se sim, deixa o seu joinha aqui para fortalecer o Portal Aurora. E nos vemos na próxima fase. Tchau, tchau! Olá, Escorpião! Seja bem-vindo à sua leitura, seja muito bem-vindo. Olá, cartas! Por gentileza, qual o arcano maior que está regendo a fase crescente do signo de Escorpião para essa fase, que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho?
o carro, a energia do carro. Se eu não me engano, a energia, o arcano do carro veio na fase anterior, na fase da lua nova para Escorpião. Eu acho que foi isso. Bom, olá, cartas. Qual a orientação para o signo de Escorpião para essa fase crescente, que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? Por gentileza, cartas. Qual a orientação para Escorpião nessa fase crescente? Então, o arcano maior da consciência já chegou aqui, pulando, voltando-se para dentro. E o avarento. Então, Escorpião, você tá aí com a força do carro, essa força da consciência, trazendo uma força de direção. Então, para onde você quer ir, Escorpião? Para onde você quer ir? Você tá com a força do carro. Você controla o seu próprio carro, você controla o seu destino. Não existe isso de o destino, o acaso das coisas. Não existe o acaso das coisas. A força é sua, porque a consciência é sua. Você é o criador, você é a consciência manifesta aqui na Terra. Então, se você é a consciência, se você é esse rei que tá aqui sob esse céu estrelado, vestindo essa coroa aqui, que traz esse dourado, essa força de riqueza espiritual, essa riqueza da consciência, então você tem o poder de direcionar a sua vida, de direcionar os seus projetos, os seus processos para onde você quiser. E aí aqui o carro traz isso, né? Você saber domar as suas forças, Yin, Yang, sua força feminina, sua força masculina, para te potencializar dentro daquilo que a sua consciência está tentando materializar aqui na Terra. Então, pega a força do seu carro e se direciona para onde você quiser. Você é o imperador, você é o rei da sua vida, né? Rei, rainha, enfim, você é essa figura de poder da sua vida. E você traz esses elementos, né, da lua, esse crescimento da lua, esse crescimento da estrela, essa elevação desse poder pessoal para se direcionar aí onde você está tentando materializar os seus projetos de vida. E aí é isso, né? A consciência desperta sobre você. E essa consciência que desperta, ela chega rompendo essas camadas que são camadas de personagens que você estava acostumado a viver, de pontos de vista que você tinha e agora eles estão se modificando, percepções que você tinha e você percebe que elas expandiram e foram para outro lugar. Então é você começar a entender que essa flama fria da consciência, ela está expandindo sem que você precise fazer muitos esforços, porque a consciência ela desperta, ela expande. Então, às vezes existe esse impulso assim dos nossos egos, dessas personas que a gente está acostumado a vestir, de rolar uma resistência, né? De mudar de lugar, de mudar de posicionamento, de mudar as escolhas, os propósitos, mas tá tudo bem mudar, tá tudo bem transformar, tá? Tá tudo bem você tomar outros rumos, outras direções, porque a consciência, ela tá despertando, ela tá expandindo em você. E aí, quando você perceber que existe, talvez, assim, alguns fantasmas, algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas questões que acabam aparecendo, surgindo e tentando te confundir dentro daquilo que você está tentando materializar, volte-se para dentro. E aí existe esse arcano aqui, ó, voltando-se para dentro, né? Que é não entrar nesse emaranhado de ego, de vozes, de opiniões, de política, de julgamentos, de moralidade, mas voltar-se para dentro para se conectar com o seu eu superior, se conectar com a sua essência, se conectar com a sua consciência que está aqui expandindo e chamando a sua atenção. E aí você pode perceber isso, né? Às vezes esse conflito até nas suas relações, talvez começar a perceber que
Algumas pessoas estão te trazendo conteúdos que de alguma forma estão te incomodando. Pode ser que não seja um super incômodo, né? Nossa, eu não gostei nada do que essa pessoa falou. Não, às vezes ela fala coisas que você olha e fica tipo, isso tá meio estranho. Entende o que esses elementos estão te trazendo e vai entender isso voltando-se para dentro, para se conectar com essas vozes, que é a voz da consciência, esse sutil, né, que vem dessa consciência que sussurra dentro de nós, que a gente percebe que é diferente de um pensamento gerado pelo cérebro, né, pela mente, pelo pensar da mente, mas é uma voz que vem de um lugar de poder, um lugar de conhecimento, um lugar de sabedoria. E aí aqui a energia do avarento, porque pode ser que você esteja tentando lançar o seu carro aqui à direção dos seus projetos, da sua vida, daquilo que você está tentando trazer. Você pode estar tentando mudar a direção desse carro para algum lugar, só que esse lugar ele requer uma troca. E essa troca não está sendo feita, porque pode ser que você não está trocando com as suas riquezas, né? Então, para entrar nessa estrada aqui, você tem que pagar um pedágio X, exemplo, né? Tem que pagar um pedágio X. E aí você acha que esse valor é muito alto. E aí você prefere tentar ficar encontrando subcaminhos, caminhos mais curtos para você desviar daquele pedágio, porque você não quer pagar por aquilo. E aí você fica caindo só em emboscada, fica se perdendo no meio do caminho, fica indo para um lugar que não tem nada a ver, tem que ficar fazendo retorno e retorno. E, cara, essa estrada você tem que ir por ela, só que você tem que pagar esse pedágio, só que você de alguma forma tá sendo avarento e não tá querendo pagar. Eu dei esse exemplo de estrada, pedágios e tal, mas isso daqui eu tô falando sobre riquezas internas. Então, às vezes você tá precisando colocar mais a sua riqueza no mundo, né? Seu conhecimento, a sua sabedoria, as suas virtudes, o seu dom, o seu serviço, o seu servir. Não vou colocar o meu servir porque eu preciso receber em troca disso. E você tá recebendo em troca disso, mas não necessariamente na mesma moeda que você tá dando. É outra moeda, é outra força. É uma força que tá te impulsionando para você conseguir chegar no lugar que você tá tomando essa direção, mas aí fica nessa energia de avareza, nessa energia de não quero doar, não quero dar, e aí não chega onde quer chegar porque tem que rolar a troca, tem que pagar esse pedágio aí para poder conseguir materializar as coisas. Então não seja avarento. Não seja avarento, porque essa avareza tá te gerando fantasma, tá te gerando inconsciência, e aí às vezes você acha que não tá rolando inconsciência, que eu tô super consciente, eu tô super sabendo das coisas, mas quando olha mesmo para a realidade dos fatos, você não tá conseguindo chegar no seu destino. Mas não tá chegando no seu destino porque tá se apegando aí a processos inconscientes, a processos de avareza. Então, deixa essa consciência vir aí, volte-se para dentro para entender qual é a moeda de troca para esse caminho que eu tô querendo seguir. E dá a moeda que tiver que dar, não fica tentando pegar um caminho alternativo, porque esse caminho alternativo pode estar te levando aí para um lugar que não é um lugar bom. Tá certo, escorpião? Bom, espero que você tenha gostado da sua tiragem. Se você gostou, curte aí esse vídeo para fortalecer o portal Aurora. E uma ótima fase crescente para você. Nos vemos na próxima fase lunar. Tchau, tchau. Olá, peixe! Seja bem-vindo à sua leitura da fase crescente. Seja muito bem-vindo. Olá, cartas. Por gentileza, qual o arcano maior que está regendo a fase crescente do signo de peixes, que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? A Imperatriz. Estamos aí com a força da Imperatriz para o signo de peixes. Vamos lá, cartas. Por gentileza, qual a orientação para essa fase crescente para o signo de peixes? Qual a orientação da fase crescente, que vai do dia 26 ao dia 2 de julho?
para o signo de Peixes. A viagem, sucesso e compreensão. Interessante. Bom, peixes, vamos lá. Então, vocês saíram aqui com o arcano da Imperatriz. E esse arcano da Imperatriz vem pedindo para essa fase crescente, seja lá o que você está tentando crescer na sua vida, essa força aqui de fertilidade da Imperatriz está tá trazendo uma força de expansão. A Imperatriz, ela é uma força de cuidado. É uma força maternal. Então, essa fertilidade, essa maternidade da Imperatriz vem pedindo para você se conectar com o autocuidado. E aí, esse autocuidado é para que vocês possam se automaternar. Então, olhar para si mesmo e perceber o que eu preciso cuidar em mim. Porque às vezes a gente tá lá tentando criar um monte de coisa na nossa vida, tá tentando criar um monte de projeto, novo emprego, dinheiro, relacionamento, mas a nossa energia vital, ela tá baixa. E aí, se a nossa energia vital tá baixa, como que a gente sustenta uma energia de prosperidade, uma energia de abundância, se a gente não tem energia para doar? Então, a Imperatriz vem trazendo autocuidado para olhar para si mesmo e perceber o que eu preciso cuidar em mim. Preciso cuidar da minha alimentação, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar das minhas finanças. O que eu preciso cuidar na minha vida para que eu possa ter mais força de fertilidade? Imagina um útero que está doente, que não está cuidado, que está com alguma questão. Esse útero, ele não consegue fazer o quê? Gerar a vida. Ele não consegue gerar aquilo que ele aquilo que é da função dele, que é a vida, que é a fertilidade, que é a nutrição. Ele não consegue se sustentar dentro dessa força, porque ele precisa de cuidado. Então, aquilo que você está tentando gerar na sua vida, que você está tentando fazer nascer, que você está tentando cuidar, nutrir, lembra, a mãe é nutrição. Então, se a mãe que está ali nutrindo o filho, que está amamentando o filho, está desnutrida, ela não consegue nutrir o filho, ela não consegue nutrir a vida, ela não consegue fazer a vida ficar forte, a vida prosperar na força, porque ela está desnutrida, precisa de cuidado, precisa de alimentação, precisa de saúde. Então, a Imperatriz vem trazendo isso, né? É momento, dentro dessa fase crescente, olhar para os cuidados que eu preciso ter comigo e para além de mim também os cuidados com a minha família. Então é momento de se conectar com as pessoas que você tem mais afinidade, que você tem essa conexão mais profunda, uma conexão de amor, para cuidar dessa saúde, a saúde das relações. E aí aqui a energia da viagem, da carta da viagem, vem lembrando vocês que a vida é a viagem. Não existe um ponto de chegada na vida, né? Porque aí depois dessa vida aqui é morte, aí depois dessa morte renasce em outra vida, e aí ela vai, essa viagem ela é perpétua, porque a alma ela é eterna. Então não tem um fim, não existe um fim para essa viagem, mas existe o caminho. E o caminho revela o quê? Muitas coisas, muitas possibilidades. Então, talvez dentro do caminho da jornada da sua vida que você está agora, é um ponto. E esse ponto está mostrando uma paisagem, ele tem um clima, ele tem uma percepção. Só que daqui a pouco, quando você anda para mais alguns metros, você está em outro lugar, com outra paisagem, outro ambiente, outra temperatura, outras pessoas, outro tudo. Então, é lembrar que a vida é a viagem, a sua vida é a viagem. E aí, como que eu aproveito essa viagem? E a viagem, ela é espontânea. Quando você viaja para algum lugar, vamos supor, vamos viajar para outro país. É espontânea essa viagem. O que vai acontecer lá? Não sei. Existe um planejamento aqui, que é um planejamento básico para eu chegar nesse lugar, mas como que vai ser as coisas nesse lugar, eu só vou entender quando eu estiver lá. Então, é deixar que essa espontaneidade também se expresse.
E aí aqui tem o tigre do sucesso, falando que as coisas se movimentam. Então talvez durante essa fase crescente você pode perceber momentos de dificuldade, não se desespera, porque é um momento. A fase lunar ela tem 7 dias. Pode ser que chega lá na terça-feira e você tá numa bad. Tipo, tá tudo dando errado, tá péssimo, as coisas estão muito difíceis. Lembra, isso é um ponto da viagem. As coisas vão mudar, porque o sucesso ele revela essas mudanças. O tigre do sucesso revela essas mudanças. Na terça você tá um caco. Na quarta tá tudo dando certo. Você tá super expansivo, ganha até na Mega Sena. Então é deixar mesmo que a viagem, que o movimento ele se expresse sem ficar se apegando a pontos. Isso daqui minha vida tá uma bosta porque hoje o dia tá ruim. Calma. Se cuida, né? Se hoje o dia tá ruim, então eu preciso olhar pra mim, eu preciso me cuidar e entender como que eu vou cuidar dessas minhas emoções sem ficar caindo nessas neuroses muito loucas. Porque as coisas passam. E quando o tigre do sucesso ele chega falando, tudo passa. Então isso que é denso vai passar, mas isso que é positivo também vai passar. Para você não ficar se apegando a estados, a pontos da sua jornada. Porque hoje estava tudo muito bem, aí no outro dia não ficou bem. Ai, que horrível. Porque ontem eu estava ótimo, olha como que eu tô hoje. Calma, tudo passa, porque a vida se movimenta. Mas quando o tigre do sucesso ele vem trazendo sucesso. Então tem alguma coisa aí muito boa chegando nessa fase crescente, notícias, questões, enfim, coisas boas. O sucesso tá chegando dentro desses 7 dias de fase crescente, mas lembra, não se apega ao sucesso, porque ele vai passar, tudo passa. E aí aqui a gente tem a energia da compreensão no campo emocional, porque talvez tenham coisas que você está tentando trazer, que você está tentando materializar, coisas que você está tentando transformar, mudar, e que você tá percebendo uma dificuldade pela própria resistência interna. Então, tô querendo comprar uma casa nova. E aí, esse é o voo que eu quero fazer, comprar uma casa nova. Esse é o voo. Só que aí, antes de fazer o voo, você já trava na resistência, no medo. Mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou achar uma casa legal? Mas se eu achar a casa, será que eu vou conseguir passar pelo financiamento? Mas se eu passar pelo financiamento, será que eu vou conseguir pagar isso daí? E aí começa a ficar preso na resistência. E aí não faz o voo, não vai atrás da casa, não vai tentar, não simplesmente trava. E aí, ao invés de voar, fica presa aqui nessas grades. Só que aí, essa carta revela que essas grades é ilusão, é pensamento. Você tá com medo dos seus próprios pensamentos, mas você nem tentou voar, você nem tentou ir atrás da casa, você nem tentou fazer o financiamento, você nem tentou fazer as coisas. Você simplesmente decidiu por si mesma, pelo seu próprio medo, que não ia dar certo e você não fez. Então aqui vem pedindo essa compreensão disso que se manifesta como resistência, compreende o que esses medos estão te trazendo, mas voa, vai além deles, não se bloqueia, né? Então busca aí tomar esse impulso. E como que eu compreendo isso? Cuidando de mim mesmo. Então eu tô com medo, tô travando aqui em alguma situação. Vai lá, tenha o seu momento, vai tomar um banho, vai relaxar, vai tomar um chazinho gostoso, vai massagear os seus próprios pés, vai fazer qualquer coisa para trazer esse autocuidado, esse autoacolhimento com essa energia da Imperatriz. Cuida das suas emoções, do seu campo emocional, cuida das suas capacidades, porque às vezes a gente tem esse dom, né, de tirar as nossas próprias capacidades e aí, eu sou burra, eu sou isso, eu não tenho essa capacidade, eu sou péssima, eu não sou não sei o quê. Isso não é um ato de cuidado, né? Isso, na verdade, é um ato abusivo de você com você mesmo. Então, é isso. Traz aí essa energia de autocuidado, lembra que a vida é uma grande viagem
E dentro dessa viagem, eu quero comprar uma casa nova. Vai lá, uai, você tem esse direito. Vai lá fazer essa viagem muito louca aí, né? Lembra que estamos no Tigre do Sucesso, então as coisas vão dar certo. Mas se não der, vai dar em algum momento. Não se congela dentro de uma situação, porque as coisas se movimentam, né? O mundo tá girando, então as coisas mudam. E compreendam as suas emoções de resistência, compreendam isso que chega como uma resistência para vocês não darem o voo que vocês querem dar, porque aí, compreendendo essas resistências, vocês tomam essa coragem para dar esse impulso e se lançar esse voo das conquistas que vocês estão tentando trazer, tá certo? E é isso, peixes. Se você gostou da sua leitura, deixa um joinha aqui para fortalecer o Portal Aurora e uma ótima fase para vocês. Nos vemos na próxima lua. Tchau, tchau!